Thiago Galhardo está fora do compromisso contra o Fluminense no próximo domingo. A decisão foi da diretoria do Internacional de afastar o jogador, por razões internas, que não foram muito explicadas pelos dirigentes do Internacional. O staff do jogador dá uma versão diferente, e eu explico tudo aqui agora no A Dupla. Tudo bem, senhores? Obrigado por mais uma participação aqui no canal da Dupla. Não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje é um vídeo meio improvisado, eu tô até aqui de fone de ouvido para tentar dar uma melhorada na captação de som, porque foi uma informação que surgiu de última hora. O Thiago Galhardo não concentrou com a delegação do Inter para o compromisso de domingo contra a equipe do Fluminense. Bom, a informação ela foi publicada em primeira mão pelo site UOL de que o Galhardo estava fora do jogo e que foi uma decisão da direção do Internacional de deixá-lo de fora, por razões internas. Imediatamente, eu busquei algumas explicações. Primeiro, com o staff do atleta. Eu conversei com o Flávio Trivela. Quem é o Flávio Trivela? É o empresário do Thiago Galhardo, um cara que é muito próximo do Thiago Galhardo. Ele tem essa pessoa, esse empresário, como um segundo pai. E eu conversei por telefone com o Flávio Trivela. Em um primeiro momento, ele não estava por dentro do que estava acontecendo. Ele me disse, cara, eu estou recebendo muitas ligações da imprensa, eu não falei com o Galhardo ainda, eu vou conversar com ele e te dou um retorno sobre o que aconteceu. Alguns minutos depois, e foi bem rapidinho, olha, coisa de 5 minutos, ele me enviou um comunicado por WhatsApp. Nesse comunicado, ele diz que o Galhardo foi liberado da partida contra o Fluminense para resolver questões pessoais de caráter emergencial, dando a entender que o fato do Galhardo estar de fora do compromisso contra o Fluminense foi um pedido do próprio Galhardo, que teria sido aceito pela direção do Internacional. Bom, essa foi a versão que veio para mim do empresário do jogador. No momento que eu recebi ela, eu encaminhei a mensagem que o Flávio Trivela me mandou para o vice de futebol, Dr. Emílio Papaléu, que recém chegou no cargo e está, enfim, se ambientando com as coisas do Internacional. E eu perguntei para ele, doutor, essa é a versão correta? Me confirma para mim, porque foi isso que o empresário do jogador me falou. E aí o Dr. Papaléu me deu uma versão diferente. Segundo ele, o Thiago Galhardo foi afastado pela direção do Internacional por razões internas. Ele não quis dar explicações dos motivos que levaram a direção do Inter a afastar o Thiago Galhardo, mas disse que ele não comentaria o assunto, que o time está focado na partida contra o Fluminense, mas que o Galhardo sim foi afastado pela direção do Internacional. Duas versões diferentes, mas um fato. O Galhardo não joga contra o Fluminense, nem no banco está o centroavante serão. Yuri Alberto Guerreiro e deve sobrar aí um Vinícius Melo no banco. Bom, o que eu posso passar para vocês sobre os bastidores do Thiago Galhardo ao longo dos últimos dias no Internacional? Há um descontentamento de parte da direção do Internacional com o comportamento do Thiago Galhardo. Vocês viram as últimas polêmicas. O torcedor estava muito descontente com o Thiago Galhardo. Em determinado momento, até o torcedor pediu a saída do Internacional do Thiago Galhardo. E a direção do Internacional tá louca para vender esse jogador. Primeiro, porque ele é um dos salários mais altos do elenco. Ele ganha na casa dos R$400 mil por mês e hoje sequer titular ele é. Ele ganha esse alto salário porque no ano passado, quando ele estava comendo a bola, artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi feita uma prorrogação contratual com ele. E aí ele ganhou um aumento. Ele ganhava na casa dos 250, passou a ganhar R$400 mil, exatamente pelo rendimento que ele tinha durante o Campeonato Brasileiro. Só que no início desse ano, fim da temporada passada, o Thiago Galhardo, vocês vão lembrar, recebeu aquela proposta do Al Hilal, do Oriente Médio. E aí, ele acabou não indo. Só não foi porque, de última hora, os caras não depositaram o valor que haviam propostos a pagar para o Internacional. Era $2 milhões pelo empréstimo do Thiago Galhardo, com passe fixado em mais $3 milhões no fim do vínculo. Ou seja, um baita negócio para o Internacional e um negócio onde o Thiago Galhardo ia ganhar rios de dinheiro. Inclusive, quando ele recebeu a notícia de que ele não iria para o Oriente Médio, ele estava em uma festa de despedida lá na casa dele, que é em Minas Gerais, se eu não me engano. E aí ele recebeu a notícia, Galhardo, melou, os caras não depositaram a multa e tu não vai. E de alguma forma se tem a leitura de que esse episódio acabou afetando um pouco o Thiago Galhardo. Ele caiu de rendimento, ele, na leitura das pessoas do Internacional, não está tão compromissado assim, e foi, por diversas vezes, se tentou colocar ele em algum tipo de negociação. Teve a tentativa do Corinthians, teve a tentativa do Palmeiras, que poderia envolver o Luiz Adriano, nenhuma deu certo. E o Inter aguarda uma proposta por esse jogador. Alguma coisa aconteceu ao longo dessa semana que o Thiago Galhardo não concentrou, pela decisão da diretoria, que já considera a possibilidade de afastar ele há algum tempo,
mas tomou essa decisão agora. Não há explicações do Departamento de Futebol do Internacional do que aconteceu. Isso a gente deve ter ao longo da semana, mas alguma coisa relacionada à proposta não existe hoje. Pelo menos pelo que me confirmou o Flávio Trivela. Ele disse que não tinha nada de novo em relação à proposta pelo Thiago Galhardo. Então é uma decisão do Internacional em relação a comportamento. Só nos leva a crer que é por conta de comportamento. De qualquer maneira, essa é a notícia de última hora. A gente vai ter o Diário do Inter ainda, possivelmente, com algum detalhezinho a mais sobre o Thiago Galhardo, mas é isso. Ele está afastado e aí o clima dele para permanecer no Beira-Rio piora e piora bastante. Te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like aí. Tamo junto!